Olá! Hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que vai acalentar os nossos corações. Só para iniciarmos, antes da prece, vou fazer uma leitura desse livro, Vinha de Luz, para preparar os nossos pensamentos para o tema de hoje, que será fé. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho, de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins de que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a miraculosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo autor divino. Isso, contudo, é equívoco e lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes malfeitores atacando a obra. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, das opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um. Então, o nosso tema que escolhemos para o dia de hoje será a fé. Preparando esse instante, vamos fazer a prece de início deste nosso momento de reflexão. Fechemos os nossos olhos, sentindo cada vez mais as vibrações afetuosas do nosso Mestre Jesus, aquele que nos deixou lições tão benéficas, tão salutares para a nossa vida diária. Aquele guia que nos mostrou o melhor caminho a seguir, aquelas trilhas que podemos trilhar confiantes que Jesus está ao nosso lado. Que a fé, cada vez mais, seja aquela confiança dentro de nós para que sigamos em frente, jamais em desespero, angústias ou tristezas. Que o nosso coração se sinta cada vez mais acalentado pelo amor do nosso Mestre, mas principalmente pelo amor do nosso Pai Criador, que é Deus. Que possamos nós sentir todas essas vibrações afetuosas de espíritos angélicos que transmitem a toda a nossa terra esta paz, essas bênçãos, este bem-estar. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, assim iniciamos este nosso diálogo deste momento, sendo o tema fé. Nossa, eu acho que uma das coisas mais interessantes e importantes nesse instante. Mas para falar desse tema, nós temos que começar a lembrar do Livro dos Espíritos. Por quê? Na primeira pergunta, que é Deus? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então, a primeira situação que vamos analisar é a existência de um Pai Criador, de um Deus que é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Vejam que interessante. Para nós falarmos de fé, nós temos que falar em Deus. Acreditar, confiar e amar. Os atributos de Deus: eterno, infinito, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Se temos todas essas referências, somente assim vemos que confiamos num Pai Criador, confiamos num ser superior a tudo que existe, que temos cada vez mais a ideia de que somos criaturas, filhos de um Pai que nos quer bem e quer a nossa evolução. Por isso, esta confiança que estamos adquirindo a cada dia, cada hora, cada momento dessa existência, tem um fundamento em crer em Deus, em saber que Deus existe, saber que Deus é Pai e saber que Deus é justo e bom. Então, nada nos acontece sem que Deus saiba, sem que haja uma providência divina cuidando de todos esses momentos diante desse nosso grande universo. Então, por que vacilar, duvidar, ficar com pensamentos às vezes que não são tão enobrecidos e tão bons? Por isso, gente, vamos atender mais uma vez a ideia de que não estamos abandonados, não estamos sozinhos nesse instante, que existe um Pai Criador zelando por cada momento que estamos passando. Aqui foi dito, nas pequenas coisas como nas maiores. Se Deus, que criou esse universo grandioso, belíssimo, infindável, que nós nem temos tanto conhecimento, que nossa limitada inteligência nos faz ver que é uma beleza imensurável e que a natureza tem a sua lógica, o seu ciclo, como nós podemos fazer qualquer julgamento diante das situações que estamos vivendo? Por isso, a fé, mais uma vez, a mãe de todas as virtudes, é aquilo que vai acalentar os nossos corações e fazer com que nós nos sintamos cada vez mais agradecidos, fortalecidos e amparados. Por isso nós vemos no Evangelho a gente analisar esse capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Então Mateus vem colocar para nós que chegaram a Jesus, o Senhor, jogando-se aos seus pés e dizendo: Senhor, cura meu filho. E Jesus diz, faz toda a situação de análise, observando aquele ser, vendo que aquele pai pede com tanto amor e tanto carinho, e faz a cura daquele ser. E os seus discípulos dizem: mas Senhor, como é que nós às vezes não conseguimos fazer tantas coisas? E Jesus faz uma referência a eles: porque falta-lhes fé. E aí os discípulos ficam analisando: como fé? Se nós confiamos, acreditamos, estamos aqui analisando, mas precisa uma força muito maior interior para que possamos fazer coisas grandiosas aqui em nossa vida. Por isso, analisar. Todas as vezes que pensamos que nos dias atuais estamos sozinhos, estamos desamparados, que de repente a espiritualidade não está vigilante diante desta situação que estamos vivendo neste ano, jamais pensar desta forma. Temos que confiar, ter a certeza, mais uma vez, de que a espiritualidade atende, orienta e zela de todas as criaturas, que existe um propósito em cada momento de que estamos passando,
cada situação que estamos vivendo, porque o mundo inteiro está passando por essa situação. Não é uma família, uma pessoa ou uma nacionalidade. Somos o todo, este planeta Terra. E é nos chamado a atenção há tanto tempo que nós vamos passar para um planeta de regeneração. Para isso precisamos de provas, precisamos de lições. E nada como esse instante para mostrar como está a nossa confiança, a nossa resignação e o nosso amor ao próximo. Vejam, é para todos, indistintamente, a gente analisar na confiança, entregar as nossas vidas a Deus. Entregar, porque todos os dias nós fazemos essa entrega. Quando fazemos o Pai Nosso, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se nós dizemos, Senhor, seja feita a vossa vontade, e de repente nos rebelamos, ficamos tristes, abatidos, insatisfeitos, revoltados diante das situações que vivemos, as nossas palavras estão sendo contraditórias. Por isso, analisar. Nada acontece sem a permissão divina. Nós estamos envolvidos nesse grande universo, nesse grande poder criador. Deus, vamos dizer, jamais ia nos deixar abandonados num momento tão crítico, aonde as casas estão, as igrejas, religiões estão com as suas portas fechadas. Mas nunca teve tantas e tantas pessoas orando, cantando, louvando, pedindo. Nunca teve tanto momento assim, onde as pessoas se deram as mãos para que pudessem fortalecer a sua fé. Então vejam, jamais estamos abandonados. Se nós, seres humanos, como pais, um filho pede algo a nós e nós nos propomos a fazer, ajudar, movemos montanhas para poder fazer o melhor, imagine um Deus, um Pai Criador, que zela. Então existe um propósito em tudo isso que nós estamos vivendo. E esse propósito é necessário para o nosso crescimento. Se acreditamos, não podemos vacilar. Se confiamos, temos que nos manter firmes em tudo isso. A dor que vem a todos os lares, indistintamente, em todos os lugares que imaginamos, ela tem um propósito, uma lição para dar a todos nós. Aprimorar o nosso caráter. Ver que não somos aquelas pessoas que estão isentas da dor. Estamos aqueles que estão blindados. Todos sofrem problemas, dificuldades, doenças, problemas de relacionamento, problemas indistintos. Cada vez mais precisa se analisar como passamos por essa situação. Aí a gente vai ver a parte educativa deste momento é como a gente está agindo diante da dificuldade. Como estamos processando esse momento. Estamos, de repente, nos sentindo revoltados, tristes, chorando, gritando ao mundo? Ou nos sentimos resignados, atentos, sabedores e confiantes? Por isso, educa o nosso caráter. Também nos faz desenvolver e produzir a paciência. Diante da situação, eu acho que esta é uma das virtudes que mais nós estamos aprimorando em nós. Paciência. Esperar cada dia, cada momento. Porque no começo do ano, imaginávamos que de repente, nossa, ia ser rápido, ia transformar-se, ia passar. Mas a coisa foi indo e já estamos em novembro. Já estamos aqui no final do ano. E cada dia
foi um exercício de paciência. Paciência conosco, paciência diante das nossas ansiedades do que poderia acontecer, paciência diante de todas as situações que o mundo vive. Então, uma virtude que cada momento está sendo educada em nós. Aprimora a fortaleza, sentirmos-nos mais fortes, mais resistentes, mais corajosos diante de todas as situações. Isso é muito importante para o nosso espírito. Se queremos ser seres mais evoluídos, melhores, mais apropriados para uma evolução e para morar num planeta regenerado, precisamos ser mais fortes. Precisamos ser aqueles espíritos que têm uma postura, uma dignidade no seu caráter, que cada vez mais está burilando o seu ser. Não tem vacilos. Porque aquela história de repente, hoje eu creio e amanhã não, não pode. Nós temos que analisar que sem vacilar, sem ficar duvidando, será? Mas, e agora? Não. Termos a postura correta. Isso nos faz crescer, isso desenvolve o nosso espírito. Confirma o conhecimento. Porque se nós estamos numa doutrina que nos ajuda, nos consola, nos esclarece, nos ilumina, e nós, de repente, estamos fazendo o quê com o conhecimento que estamos tendo? O que estamos fazendo com todo esse evangelho que Jesus colocou para nós, os ensinamentos tão necessários para essas situações que estamos vivendo, de dificuldade, de indecisão, de problemas e de dores? Se Jesus já sabia que em todos os momentos teríamos tormentos e atribulações, ele já deixou, vamos dizer assim, como proceder. E nós temos as regras, temos aqui o nosso livro guia. E como nós estamos fazendo com esse conhecimento que adquirimos todos os dias, todas as horas? Porque muitos de nós estão na doutrina tanto e tanto tempo, e o que fazemos com aquilo que a gente absorveu? Promove a evolução. A dor faz com que a gente se torne cada vez mais fortalecido e amparado, e nos dá a segurança, porque tudo vai passar. Analisando que o socorro vem sempre. O socorro sempre está, vamos dizer, atuando, sempre está em todos os instantes, jamais estamos abandonados. Estudando para esse tema, eu estive vendo no livro Os Mensageiros, de André Luiz, uma situação que vem colaborar para todos nós. E ele vem nos dizer, diante de muitos esclarecimentos, ele nos mostra no capítulo 39 e 40, aonde André Luiz faz as suas excursões pela Terra. E ele vem, de repente, até a Terra e vê que existem muitos bacilos, muitos germes, muitos micróbios, muitos vírus, muitas bactérias. E os instrutores ficam orientando André Luiz diante dessas situações que fazem tanto mal ao nosso organismo físico como ao nosso organismo espiritual. E dos parágrafos muito interessantes que eu vou ler para vocês, Aniceto faz uma recomendação a André Luiz. A existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento da elevação de si mesmos. É por esta razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual
para combater até a vitória plena em si mesmo. Vejam que interessante. Ele colocando que André Luiz fica surpreso diante de tantas situações que nós encarnados vivemos, tanto de problemas, vamos dizer, na matéria, como problemas espirituais que abrange o espírito aqui encarnado. E ele fica surpreso e Aniceto fala, por isso a fé, por isso a confiança, como ele que diz tão interessante, confiança, otimismo e ânimo. Veja, uma instrução que nos é dada sempre e às vezes a gente passa batido por isso. Nesta situação, todas as religiões nesse instante são muito necessárias a todos nós, porque consolam o nosso coração, alimentam a nossa alma, fazem com que diante de tudo isso nos sintamos preenchidos com um amor tão grande, que é o amor de Deus, que consigamos superar esse momento de dificuldade que todos estamos passando. Então vejam como é importante a fé, a confiança num Pai Criador que está acima de tudo isso, muito além e cuidando de todos nós. E como nós, seres ainda tão imperfeitos, tão pequenos diante da evolução, muitas das vezes duvidamos, vacilamos e ficamos às vezes apreensivos diante de tudo isso. Mas analisarmos, o Evangelho vem nos mostrar a fé que transporta montanhas. Aí a gente fica imaginando, nossa, mas como que uma fé pode fazer um morro sair daqui e ir para lá? Não são coisas materiais, uma montanha de pedras ou coisas. Montanhas são obstáculos que nós mesmos às vezes colocamos em nossa vida. Nós mesmos colocamos para que dificultem ainda mais a nossa caminhada, para que façam com que a gente vá andando devagar, lento, quando poderíamos ir um pouquinho mais adiantados. Vejam, essas montanhas e dificuldades são as resistências. Muitas vezes resistimos a uma ideia nova, a uma pesquisa. Dificuldades, vamos dizer, na má vontade. Puxa vida, má vontade. Vontade do quê? De estudar, de compreender, de entender. Nos sentimos preguiçosos de analisar com maior profundidade os ensinamentos. Nos sentimos, às vezes, um obstáculo. Puxa, mas ler dá sono. Ler, às vezes, não tenho tempo. Mas perdemos tanto tempo com outras coisas. Então, esta má vontade é uma montanha que impede também a nossa evolução. Não falar, não esquecer do egoísmo. Muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho as minhas ideias, as minhas convicções, e deixa-se passar, não abre a sua mente para novos conhecimentos. O preconceito, as paixões orgulhosas, mais uma vez o egoísmo estando em nós, muito forte ainda, que atrapalha a nossa evolução. Por isso, analisar essas montanhas criam dificuldades. E se nós deixamos que essas montanhas impeçam de nós crescermos, somente vai dificultar e atrasar a nossa evolução. Enquanto outros estão sendo mais perseverantes, mais resignados, mais fortalecidos. Não interessa o rótulo de fé religiosa que a pessoa professe, interessa o ser. Como aquela pessoa age diante das situações, como ela está procedendo diante de todos os conflitos que estamos vivendo. Diante dessas situações, ele alarma, alastra, faz tantos, vamos dizer assim, tumultua os lugares, ou é uma pessoa que acalma, acalenta, conforta, ajuda, esclarece, porque uma das situações que a gente tem que analisar, a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira e não pode ser uma fé cega. Oh, eu acredito e confio e sigo, vamos dizer, de olhos fechados essas instruções. Não, eu tenho que pensar. Puxa vida, fé raciocinada.
Se existe um Deus que é justo e bom e quer o nosso bem, jamais faria qualquer coisa que nos prejudicasse, que fizesse com que nós sofrêssemos aleatoriamente. Porque um Deus não ia dizer assim, esse tanto de filhos vão ser bons, terão felicidade e paz. Esse outro tanto terão problemas, dificuldades e dores. Não. Deus cria todos simples e ignorantes. O processo evolutivo que o espírito faz é individual e constante. Então, se todos nós tivermos o mesmo ponto de partida, aonde nós estamos agora, nesse instante, como seres humanos, pensantes, hoje aqui, 2020, é pelo nosso, vamos dizer assim, processo de ajuste, de evolução e nosso esforço. Vejam que coisa interessante. Nós nos esforçamos para estar aqui agora. Vocês viram que coisa boa, assim? A gente já conseguiu crescer muito. Se olharmos para trás, éramos espíritos ainda muito indiferentes, imaturos, incrédulos, mais imperfeitos que agora. Mas hoje nós já temos um esclarecimento, uma noção, ideias do que está acontecendo. Então essa é a fé raciocinada, quando eu raciocino. Puxa, Deus está no comando. Então não está tudo, vamos dizer, uma bagunça. Esqueceram de nós aqui. Jamais. Tudo está num processo e num ciclo. A natureza segue um ciclo. Se a natureza tem o seu ciclo, tudo procede de acordo com a natureza e não de acordo com o que nós queremos. Veja, nós somos espíritos tão imperfeitos ainda que nós achamos assim que as coisas têm que ser como nós desejamos. Isso é o egoísmo muito grande e orgulho e presunção, porque Deus é quem comanda tudo isso. Nosso Pai Criador é quem, vamos dizer assim, está comandando toda essa situação. Imagine quantos engenheiros siderais, quantos protetores estão a zelar por nós. Quantos amigos espirituais estão a torcer que passemos por esses momentos de prova, de dificuldade, desses momentos turbulentos, mas passemos dignamente para crescer, para tirar uma nota que nos faça superar, que nos faça melhorar. Vejam, a gente às vezes só vê o lado triste, duvidoso, problemático. Mas se nós elevarmos, abrirmos a nossa mente, existem tantos e tantos espíritos bons, protetores, espíritos inteligentes, engenheiros, né, que estão zelando pela nossa terra, cuidando de cada um de nós. Ninguém está desamparado nesse instante. Então é a fé raciocinada. Uma das coisas interessantes, a fé não se impõe. Eu não posso chegar e dizer, você vai ter fé a partir de agora. Não, gente. A fé se adquire com o tempo, tá? O estudo, o trabalho e com o exercício do livre-arbítrio, certo? Então precisa ser de dedicação e esforço para nós façamos com que essa fé fique efetiva e permanente em nós. Que ela já seja um atributo do nosso espírito, que ela já seja nossa, mas precisa ser exercitada constantemente. Por isso que a gente vê, de acordo com os problemas que temos aqui na Terra, é diariamente que nós temos que confiar, que nós temos que entregar a nossa vida a Deus, sabendo que cada vez mais é Ele que, vamos dizer assim, protege e nos ampara. Tem uma passagem que nos fala muito interessante, que uma criança estava fazendo uma viagem e ao lado sentou um casal de idosos, né? E a criança estava ali desenhando, pintando, fazendo um colorido muito bonito e tal, arrumandinho. E de repente começou uma turbulência naquele avião, uma turbulência e tremer e fazer um barulho estrondoroso. O casal ao lado, um na mão do outro e temerosos, apreensivos. E a criança desenhando tranquilamente, pintando, sossegadinho. E aquele casal observando a criança nesse instante. E passou aquele momento assim tão turbulento e tão difícil. A hora
Depois a senhora perguntou para a menininha: mas você não ficou com medo daquele momento assim que houve aquele tremor, aquele barulho tão forte? Não. Mas você ouviu? Você sentiu? Sim, eu senti. Mas você não teve medo mesmo? Não, minha senhora. Claro, eu sabia. Meu pai é o piloto do avião. Veja, a criança confiando que o pai era o piloto do avião, ela já confiava. E nós, que temos um pai criador, que é Deus, que está no comando de tudo, como nós vamos vacilar nesse instante? Não existe propósito para isso, né? Vamos analisar que temos que prestar atenção cada vez mais. E a felicidade? Te diz assim, puxa, mas eu confio em tudo isso e eu preciso ver felicidade nesse instante. Nós estamos em novembro, praticamente Natal, final de ano, aonde todos fazem reflexões, análises, mas vamos pensar que existe felicidade interior, que nós temos que buscar esse momento. Tem uma pequena fórmula que fala assim, que felicidade é consciência tranquila. Tua consciência está tranquila, você tem feito tudo de melhor, todos os instantes que você tem vivido, você tem procurado agir de uma forma boa, cada momento, você tem procurado usufruir desse momento educativo de uma forma constante e produtiva. Quer dizer, você está fazendo aquilo que o Evangelho nos ensina e fazendo principalmente uma mudança interior, revendo conceitos, revendo atitudes, melhorando a cada dia, a cada hora. Você tem a tua consciência tranquila de que fez o melhor em todas as situações? Já está, vamos dizer assim, com um dos componentes para a felicidade. Aí vem PN, posse do necessário. Esse é meio difícil, porque a gente quer o mais, o supérfluo. Aí a gente viu que nesses momentos de pandemia, onde tivemos que ficar em casa, analisamos que aquilo que achávamos tão necessário não é tão necessário assim. Deixa de ser, começa a ser um supérfluo. Aí começamos a ver que aquilo que temos é o que precisamos. Não há mais, mas aquilo que é o necessário para viver. Que possamos dividir, contribuir, fazer o melhor. Então vejam, a posse do necessário. É de se analisar, e muitos de nós fizeram essa reflexão diante de ficar em casa, olhar aquilo que temos, até para achar alguma coisa para ocupar o nosso tempo. Mexemos nas nossas coisas, nos nossos guarda-roupas, nos nossos armários e vimos que tem coisas que já não são necessárias para esse momento, que já podem ser deixadas, já podem ser levadas. E para completar a felicidade é fé no futuro. Então o futuro vai ser, o futuro vai acontecer, o futuro vai amanhecer um novo dia para todo mundo. E nós confiamos nesse futuro? Nós temos a certeza de que vai passar? Porque tudo passa. Vamos lembrar a nossa história aqui da nossa humanidade. Não precisamos ir longe. Nesse mesmo século passado tivemos 2 guerras. Você já pensou o quanto as pessoas sofreram naquele instante de dor, de perda, de destruição de tudo? E passou. O quanto houve revoluções, brigas e guerras? E passou. E agora esse momento que estamos passando, ele também vai passar. Só que ele precisa que nós tiremos dele a lição. Para daqui a um tempo a gente dizer, veja, foi em 2020 que aconteceu tal situação, que aconteceu isto, aquilo, mas que nós tiramos, vamos dizer, este ensinamento para que pudéssemos melhorar. Tiramos este proveito, não somente a revolta, a tristeza e a dor. Por quê? Somos pessoas que acreditam que nós não morremos. Nós passamos a outra existência, nós apenas desencarnamos.
Então, se nós ficarmos agora vacilantes que tudo vai acabar, não acaba. Apenas transforma-se. Então, aqueles que partiram continuam existindo. Aqueles que foram continuam o seu processo evolutivo. Aqueles que ficaram continuam o seu processo evolutivo. Por quê? Nós acreditamos na imortalidade. Nós temos fé. Nós confiamos que Deus nos deu essa oportunidade de nós cada vez mais irmos aprendendo numa existência, em outra, e outra, e outra. Então, como vamos vacilar agora? Temos que ter aquela convicção, o amor, entender e cada vez mais compreender. A doutrina espírita vem nos ensinar que esse momento é transitório, é passageiro, mas necessário. Para todos, indistintamente. E vamos tirar a lição desse momento. Vamos fazer com que esse momento seja aquele que vai educar o nosso espírito para o futuro. Que nós tiremos a melhor lição para que nos faça crescer. Se é para isso que aqui estamos, a gente sempre brinca nas palestras, estamos da metade para frente. Muitos de nós já têm 50, 60, 70 anos ou mais. Estamos da metade para frente da nossa encarnação, enxergando quase a linha de chegada, assim, né? Então, nós temos que aproveitar cada minuto que aqui estamos. Temos que aproveitar esse instante de aprendizado, mas aproveitar de uma forma consciente, raciocinada e inteligente. Analisemos com amor esse instante. A fé é algo a ser cada vez mais colocada dentro de nós, alimentada. Lembram que eu li no início para todos? Vamos só rever aqui. Eu achei tão interessante essa colocação que foi feita, página 91. Aqui, fé. Ele fala assim, quer ver? É como se fosse uma sementinha. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins que se destinam. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, é sempre nos esforçar, né? Então, mais uma vez, a lição do Evangelho é semente viva. É imprescindível tratar a planta divina com desvelosa ternura e instinto enérgico de defesa. Não é dizer eu só tenho fé e simplesmente largar. Temos que nos esforçar, fazer a nossa parte, trabalhar, entender e estudar. Porque ninguém pode, pois em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Então, este é o momento de análise, reflexão, que possamos, através desse capítulo 19, entender e ler. Todos podem ir até ele e ver, mais uma vez, que a fé tem que ser alimentada diariamente. E a fé a gente alimenta através da nossa confiança, nosso otimismo e a nossa coragem. Veja, diante de tantas orientações, vemos mais uma vez que a espiritualidade nos deixa todo o guia, nos deixa o código de conduta para que a gente possa seguir em frente. Não estamos abandonados sem nenhuma referência. Nós temos, vamos dizer, como passar por essa situação com uma receita de bem viver, usando todos os critérios que Jesus deixou para nós. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós usarmos desse preceito em nossa vida diária, nós já vamos estar agindo no bem, fazendo o bem e construindo o bem. Então, diante desse momento, que nós estejamos, diante também desses esclarecimentos e dessas análises que fizemos juntos,
que possamos ter entendido de que a fé é necessária ao nosso ser hoje e sempre. Então agradeço a atenção e para finalizar, nós vamos fazer uma prece em agradecimento ao Pai Criador. Senhor, de bondade, amor e sabedoria, fazei-nos cada vez mais instrumentos da Tua paz, da Tua luz e da Tua bondade. Que possamos cada dia mais estar fortalecidos na fé, na confiança e no otimismo, tendo a certeza de que Deus zela por todos nós. Que possamos oferecer o que temos de melhor a todos os nossos irmãos na nossa caminhada. Que sejamos aquele que vai oferecer o serviço, o amor, o abraço afetuoso. Que possamos consolar através das palavras doces, brandas e pacíficas. Que sejamos cada dia, cada hora, a luz que ilumina e aquece a tantos que se sentem desolados. Que a Tua paz, Senhor, se faça nos corações de todos os habitantes, com amor, serenidade e muita paz. Que Jesus, nosso Mestre, e Deus, nosso Pai Criador, possa iluminar os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.